Nós queremos saudar a todos que nos acompanham com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso culto de glorificação ao nosso Deus. Nesse momento inicial, estaremos fazendo uma oração, suplicando a Deus uma bênção especial de comunhão. Fechemos os nossos olhos, curvamos as nossas frontes e vamos orar ao nosso Senhor. Pai eterno, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus, quando pedimos o perdão dos nossos pecados, nossas falhas, e suplicamos que possa o Teu Espírito Santo visitar os nossos corações e possamos desfrutar da comunhão com o Teu Espírito Santo. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Vamos glorificar o Senhor cantando um hino de louvor ao nosso Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar nessa mesma comunhão, adorando e glorificando o nome do Senhor. Como é forte ouvir, como será o fim, o momento chegará, o clamor da meia-noite se ouvirá. A igreja preparada está, e a igreja
Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que bom, né? Bom é louvar o Senhor. Nós também vamos agora ouvir um louvor que as crianças, intermediários, adolescentes vão glorificar o nome do Senhor. Vamos estar acompanhando em espírito de adoração ao nosso Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio seu caminho, e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que dele se compadecerá. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar aqueles que puderem, né, que se sentirem à vontade para ler a palavra de Deus, que quiser se colocar de pé ou ficar do jeito que melhor te convier. Vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, no verso 6, já está até projetado aqui na tela. Diz assim a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Meus amados, bom é estarmos diante da palavra de Deus, né? O profeta Isaías é muito conhecido, né? Chamado de profeta messiânico. E o porquê disso? Porque foi um dos profetas do Velho Testamento que mais profetizou a respeito do Messias, do Senhor Jesus. E ele ganhou esse nome justamente porque ele mostrou em vários momentos da sua vida palavras proféticas relacionadas ao Senhor Jesus, tanto do seu nascimento como também para nós, para os nossos dias, apontando a respeito da sua volta, né? O texto lido, como nós falamos, ele tem uma conotação profética, ou seja, ela aponta para os nossos dias, para a nossa vida. E é muito importante entender que na história da humanidade nunca houve tanta necessidade como nos nossos dias de buscar o Senhor, não é verdade? Por que nós podemos falar isso? Porque nós vivemos dias trabalhosos, nós vivemos dias difíceis, né? Onde os conflitos nos cercam a cada dia, né? A cada dia nós estamos diante de desafios novos, né? Muitas vezes o homem não sabe como resolver e nem ao menos onde buscar a solução. E por isso o conselho do profeta, né? Porque os nossos dias, a situação do mundo que nós vivemos, tem colocado o homem como refém, né? Refém das circunstâncias, refém das situações que surgem a cada dia. E o homem precisa, às vezes, não encontra a resposta, às vezes até do seu eu, até do seu interior. E aí cria aquela famosa crise que vivemos nos nossos dias, né? A crise de entender o propósito, a ansiedade, né? A crise interior, onde o homem busca resposta a todos os momentos. E o profeta, ele deixa uma palavra para nós. E essa palavra tem toda ligação com os nossos dias. E ele diz, buscai ao Senhor. Mas eu pergunto, buscai ao Senhor Deus, mas que Deus? Um Deus que não fala, que não ouve, um Deus que ficou preso na história? De forma alguma. O Salmo 42, o salmista diz assim, ele fala assim, minha alma tem sede de Deus, mas ele qualifica Deus, sede do Deus vivo. Eu, você, nós trazemos no nosso interior essa sede, porque a nossa alma, ela só se satisfaz com aquilo que vem da eternidade.
com aquilo que o seu Criador colocou nela. E o profeta Isaías, ele fala a respeito disso, porque ele estava dizendo que nós devíamos buscar, mas buscar um Deus que está vivo, um Deus que está presente. E a nossa alma, ela tem ansiedade disso, de ouvir a voz de Deus, um Deus poderoso, um Deus vencedor, um Deus que venceu a morte, um Deus que os seus braços estão sempre estendidos para ajudar aquele que necessita. E era justamente esse Deus que o profeta fala, porque ele fala de um Deus que nos ama, um Deus que fez tudo por você e por mim, fez tudo pelo homem, para dar ao homem vida eterna. E as respostas das nossas questões só pode vir daquele que provou na cruz do Calvário o seu amor por um homem, por você e por mim. Por isso que hoje nós vemos a situação, o quadro. Fala-se tanto de Jesus, não é verdade? Em toda parte você vê as pessoas falando de Jesus. Você olha nas camisetas, estão estampadas, né, versos bíblicos. Você olha nos carros, estão adesivados. Você chega nas casas, a Bíblia está aberta. Mas eu vou dizer uma coisa com toda sinceridade, eu sei que você vai concordar. Mas nunca o homem esteve tão longe de Jesus como nos nossos dias. Porque às vezes as pessoas querem agradar a Deus e ela pensa que agradar a Deus é simplesmente aquilo que nós falamos. Mas Deus, esse Deus, ele sonda e conhece o nosso coração. E nessa hora é necessário que o homem esteja entendendo esse propósito. Mas hoje o conselho do Senhor está latente na nossa alma. E o conselho é buscai ao Senhor. Mas interessante que o texto tem um complemento, né? Ele diz, o profeta, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Por quê? Porque a igreja fiel, a igreja do Senhor, e eu quero fazer um parênteses, nós não estamos falando de denominação, nós estamos falando de uma igreja que é corpo de Cristo, numa igreja que tem vivido essa expectativa do arrebatamento, uma igreja que está em ativa vigilância, e essa igreja, toda a sua expectativa é morar na eternidade. Por isso, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 2, vai ser projetado aqui na tela, fala a respeito disso. Diz assim, na casa de meu pai, as muitas moradas. E diz e mais, e se fosse assim, se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, a palavra de Deus fala que Deus tem um projeto para mim, para você, para o homem, para nós, viver numa eternidade, num lugar onde que não há choro, não há pranto, não há dor, mas simplesmente há gozo e alegria para sempre. E morar eternamente. Que coisa boa, né? Que solução maravilhosa, porque nós vivemos a nossa temporalidade. Mas a partir da hora que nós recebemos o Senhor, que nós buscamos o Senhor, que nós entendemos o projeto do Senhor, nós vamos morar na eternidade. Mas aí voltamos ao texto, enquanto se pode achar. Como que nós sabemos disso? Que nós estamos vivendo esse tempo, o tempo do arrebatamento da igreja. No capítulo 24 de Mateus, depois você pode ler, lá existem vários sinais que o próprio Senhor Jesus deixou registrado. Ele falou de maremoto, ele falou de terremoto, ele falou que a ciência se multiplicaria. Nós estamos vivendo isso, não é verdade? Ele falou que homens estariam desmaiando de terror na expectativa daquilo que sobreviveria sobre a terra. Ele falou que o amor de muito esfriaria. E eu pergunto, será que nós estamos vivendo dias diferentes a não ser esse? Mas o que Jesus falou? Ora, quando vocês virem essas coisas acontecendo, levantai as vossas cabeças, olhai para o alto, porque próximo está a vinda do vosso Senhor, próximo está a vossa redenção. Então agora nós passamos a entender melhor o que o profeta quis dizer. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Nós estamos vivendo esse tempo. A porta da graça continua aberta para mim e para você, para o homem. Quem sabe você, às vezes, nunca teve uma experiência, ou já até tem uma experiência, ou está longe do Senhor. Hoje é dia de você se voltar para o Senhor. Hoje é dia de buscar o Senhor, porque o tempo está aí, enquanto se pode achar. E quando isso não vai acontecer mais, pastor? Quando Jesus vir arrebatar a igreja.
porque diz a Bíblia que no abrir e fechar de olhos, Jesus virá em glória com os anjos e vai recolher nos 4 cantos da terra aqueles que entregaram a sua vida a Ele. Aqueles que nessa vida entenderam que o porvir, que a vida eterna é melhor que esta vida que nós vivemos. E aí nós vamos poder entrar nas mansões celestiais. Voltando ao texto, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E aí está uma palavra do Senhor para mim e para você. O Senhor fala daquele que pode invocar, fala daquele que invocar o meu nome será salvo. Há um povo que tem buscado dia e noite a bênção do Senhor. Às vezes na nossa casa, no nosso lar, junto com a família, às vezes no templo, na comunhão da igreja, no corpo, mas também há um povo que deseja ardentemente esse momento. E a palavra de Deus diz, invocai-o enquanto está perto. Nós temos servido um Deus que é conhecido como Emanuel, Deus conosco, é o Deus que está próximo a nós, é um Deus que conhece as nossas aflições, Ele conhece as nossas demandas, Ele conhece os nossos problemas, os nossos questionamentos, aquilo que muitas vezes sobe o coração e como fica amargurado sem saber o que fazer. E hoje a palavra do Senhor para mim e para você, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus está presente hoje. E Ele quer falar com você, aonde você está, seja na igreja, seja em casa, onde você estiver assistindo, no seu veículo, Deus quer abençoar o seu coração, porque ao clamor do coração contrito, Deus responde. E hoje Ele quer abençoar. Qual é a sua necessidade? Não importa qual que seja, o Senhor Jesus quer tocar na sua alma, quer trazer uma palavra de esperança, de salvação. Ele quer abençoar você e abençoar também a sua família. Que o Senhor nos abençoe. Vamos glorificar o nome do Senhor com mais um hino de adoração por esse Deus que se faz presente e se faz perto do necessitado. Aquele que há de vir virá e não tardará. O justo viverá pela fé e não deve recuar. Em tudo somos atribulados, porém não estamos angustiados. O Deus que ontem de mim cuidou, hoje sempre comigo estará. Viveremos pela fé, sabendo que o nosso Senhor vive está. Em breve ao céu nos levará. Não temas os temores da noite, o Senhor contigo está. O Deus que ontem de ti cuidou, hoje sempre contigo estará. Viveremos pela fé, sabendo que o nosso Senhor vive está. Em breve ao céu nos levará. Viveremos
Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Nós estamos chegando ao final do nosso culto, nós vamos orar e agora é o momento de você se voltar para o Senhor, pedir uma bênção a Deus, para que Deus possa encher o seu coração, tocar a sua alma e encher de gozo e de certeza de salvação. Oremos ao nosso Deus. Pai eterno, nós glorificamos o Teu nome. Nós queremos Te bendizer porque Tu és um Deus Emanuel, um Deus ao qual nós podemos sentir a presença. E nessa hora, aqueles que assistem a esse programa, aqueles que assistem a esse culto, que estão nos seus lares, seja onde estiver, possa nessa hora o Teu Espírito Santo tocar os corações, trazendo paz, trazendo livramento e respondendo aos questionamentos, porque Tu és Deus. Recebe o nosso louvor e agora em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e ternas consolações e revelações do Espírito Santo permaneça conosco, com todo o povo de Deus, aqui e agora em toda parte, até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Bem, nosso culto se encerrou e nós queremos nos colocar à disposição. Como vocês podem ver, existe um QR Code para aqueles que estão no exterior, que queiram um atendimento, basta você apontar sua câmera para esse QR Code, você receberá todo atendimento. Também existe um QR Code que, caso você queira enviar uma experiência que você teve com esse culto ou com outra programação da igreja, você pode apontar o seu celular para esse QR Code e enviar a sua experiência. Também para aqueles que precisam de uma assistência, se você deseja uma oração, você pode apontar a sua câmera, né? Pode pelo 0800, está aí, desculpa, 0800 707 3076. Você pode ligar e um pastor 24 horas estará disponível para orar por você e te responder de algum questionamento. Amém? Deixamos o nosso abraço a todos e a paz do Senhor Jesus.